Olha, eu não sei você, mas pra mim esse vídeo tá com cara de presente, simplesmente porque eu tirei ele de dentro de uma aula do meu curso Mapa do Criador de Sites, especificamente do módulo de Landing Pages. Então, a partir desse exato momento, eu vou te ensinar a parte teórica a respeito da criação de uma landing page de alta performance. Eu vou abordar como você deve estruturar cada seção da landing page, qual a ordem correta, né, de cada assunto. Eu vou te mostrar, inclusive, né, sugestões de como você deve se comunicar para tornar essa landing page ainda mais eficiente, aumentando ainda mais as conversões. Então, se esse assunto te interessa, não perca mais tempo e vem pro vídeo. E ó, um detalhe muito importante, antes de começar o vídeo, eu quero te avisar que as vagas do meu curso Mapa do Criador de Sites estão abertas e dentro dele eu explico como você vai fazer para criar sites profissionais de alta performance usando o WordPress e o Elementor sem precisar escrever nenhuma linha de código. Você não precisa ser designer, você não precisa ser programador, você não precisa nunca, né, nem ter mexido com essas coisas de criação de web, enfim. Você vai aprender do zero, simplesmente porque eu vou te mostrar na prática, com essa mesma didática, esse mesmo estilo de aula que você está assistindo, como que faz para passar cada etapa até a construção do seu site, a publicação dele na internet. Esse curso especificamente, né, o Mapa do Criador de Sites, eu ensino através do meu método passo a passo como que você vai criar sites profissionais baseado por temas. Então, assistindo, né, cada um dos módulos, você vai aprender com base no módulo que você tiver mais interesse a criar sites institucionais, lojas virtuais, site de restaurante com pedido online, site de imobiliário com busca avançada, landing page e muito mais. Então, se você está procurando aí se profissionalizar e quer tirar grande proveito desse mercado que está altamente aquecido, né, que é o mercado de criação de sites, não perca mais tempo, o link está aqui na descrição, corre lá, garante sua vaga que eu estou te esperando. Nessa aula eu vou te mostrar como que faz para estruturar as informações que a gente tem dentro de um layout. Então, basicamente, essa aula vai te mostrar de uma maneira assim, bem simples, qual que é a estrutura padrão de uma landing page. Eu separei esse materialzinho aqui para você, muito interessante, para que você possa entender e compreender e até usar ele como um guia, né, para se orientar na hora que você for criar uma landing page, tá certo? Então esse material você vai encontrar lá dentro, né, do nosso Drive, dentro da mochila criativa, e aí você vai poder utilizar ele como referência para a criação das suas landing pages, né? Basicamente, eu estou mostrando aqui uma sugestão de estrutura, né, de layout, para que você possa ir colocando aquelas informações que você obteve no briefing ou informações que o cliente já te passou diretamente. Então vamos lá, deixa eu diminuir o zoom aqui. Pronto. Landing page padrão, né? Página de vendas. Então, assim, nas aulas anteriores a gente viu que existem muitos tipos de landing pages, né? Mas nesse momento aqui dentro do curso, a gente vai focar na principal delas, porque as outras, elas são mais informativas e muito mais simples, né? Agora, a criação de uma landing page para página de vendas, ela é muito mais estratégica, ela precisa de um nível de detalhamento muito maior, uma estratégia bem aprimorada para que ela possa realmente fazer, né, muitas vendas. Então, por isso que a gente vai focar nela, na landing page de vendas, e as demais elas são mais simples, seguem basicamente aí a ideia, o qual, né, as pessoas precisam. Por exemplo, uma landing page de obrigado, então é uma landing page muito simples, né? Uma landing page de aguarde, então são landing pages básicas, bem tranquila, que não exigem muita estratégia para serem criadas. Agora, a página de vendas já é totalmente diferente. Então, eu montei aqui uma estruturazinha e se encontra aqui, ó. Veja que ela tem 14 seções, ó.
14 seções. Em alguns tipos de produtos ou serviços que você estiver, né, criando para colocar dentro dessa landing page, nem todas essas seções serão utilizadas. Mas para que você não fique preocupado, não se perca, eu já coloquei todas e aí, de acordo com o projeto que você estiver fazendo, você utiliza ou não cada uma destas seções, tá certo? Então vamos lá, vou aumentar agora o zoom aqui um pouquinho para a gente poder passar em cada uma delas. A primeira seção, que é a seção Hero, né? A gente já viu anteriormente, a seção onde tem a headline, é a primeira dobra, onde todo mundo vê. Segundo, é uma sessão de apresentação mais institucional, tá certo? E outra sessão, a terceira sessão, que é a sessão de apresentação, caso você queira, né? Do produto. Então aqui você apresenta a empresa, a instituição e depois você começa a apresentar o produto. Em alguns casos, essa apresentação da empresa não vai ser necessária, então você já pula para essa aqui. Mais para frente eu vou detalhar mais ainda para você entender. Depois a gente vem com uma seção de conteúdo, falando do que se trata, uma seção de comparativo. Mais para frente você vai entender tudo. A gente tem seção de benefícios, demonstração de como que é o produto por dentro, como se utiliza, uma seção bônus, né, caso você esteja divulgando aí um serviço que tem um bônus extra, ou um curso online, né, um treinamento online que tem bônus, muito comum isso. A gente também tem a seção aqui de depoimentos, né, dos clientes. Então, essa estrutura aqui, ela vem depoimentos, preço, garantias do produto ou serviço, perguntas frequentes, falando sobre o autor e aqui o rodapé. Então, essa estrutura basicamente segue um fluxo, como eu disse, intencional, onde você começa recebendo a pessoa, se apresentando, apresentando o produto, falando mais sobre ele, fazendo um comparativo entre ele e os concorrentes, mostrando os benefícios, né, os valores intrínsecos dele ou características que são bem evidentes e que são muito úteis. Depois você faz uma demonstração de como que se utiliza ou como é esse produto ou serviço por dentro. Bônus, caso tenha, depoimentos. Então, segue um roteiro para que você consiga convencer a pessoa através da landing page. Então, isso aqui nada mais é que um roteiro de vendas. Você começa a apresentação, vai falando um pouquinho sobre ele, comparando o produto ou serviço com os outros, mostrando que ele é melhor. Você mostra os benefícios dele, faz uma demonstração, oferece alguns bônus, né, para poder cativar o cliente. E aí vai continuando, ó, mostra depoimentos mostrando que a pessoa, né, que várias pessoas gostaram desse produto ou serviço. E enfim, chega na parte do preço, garantias, que aí você já começa, olha, o preço é esse, você vai ter essas garantias. Perguntas frequentes, né, caso a pessoa tenha alguma dúvida. Fala sobre quem é o autor, em alguns casos você nem vai utilizar isso aqui, porque você pode até considerar essa seção 13, autor, como uma terceira apresentação. E por último, o rodapé da landing page. Então, seguindo isso aqui, você consegue criar um fluxo de negociação de venda muito otimizado para qualquer landing page, tá certo? Então vamos lá. Continuando aqui, essa aqui, como eu disse, é só uma estrutura bem básica, uma apresentação básica. Agora eu vou te mostrar ela a um nível muito mais detalhado. Vamos descer aqui. Aqui tem um wireframe, né? Como a gente viu anteriormente, o wireframe é tipo o esqueleto de uma página, né? O rascunho de uma página. Então, esse wireframe aqui é uma sugestão mais detalhada dessa estrutura aqui que eu te apresentei. Então agora que vai ficar interessante, como eu te disse, esse material é muito bacana, vale muito a pena você baixar ele e ir utilizando aí na criação das suas próximas landing pages, porque realmente ele é muito útil. Então vamos lá, agora você vai ver cada uma daquelas seções detalhadas, um verdadeiro passo a passo para você poder criar futuras landing pages. Essa aqui é aquela primeira seção, né, onde a gente tem aqui a parte, né, da headline. Então, geralmente, a gente tem várias estruturas, né, para essa primeira dobra aqui, mas basicamente essa aqui é uma das mais utilizadas. Um texto, uma imagem aqui, ou pode ser aqui um vídeo, um formulário, como eu te mostrei, né, nos outros exemplos
da aula anterior. Então, basicamente, ela compõe-se do quê? Um logotipo, uma headline. Detalhe, essa headline, ela segue uma regrinha que eu chamo de 4 U's. Na verdade, não é nem eu que chamo, foi uma professora que eu fiz um curso de copy e ela deu essa sugestão, né, de conteúdo, né, que é a promessa, a headline com base na promessa dos 4 U's. Ou seja, a sua headline ela precisa ser única, útil, ultra detalhada e urgente. Então, seguindo essa estrutura aqui, né, com base nessas características, se você criar uma headline que seja única, que seja útil, que seja ultra detalhada e apresente um senso de urgência, né, bastante grande, você consegue captar a atenção do visitante. Então, isso é muito legal. Vamos lá. Seguindo adiante, a gente tem uma segunda chamadinha aqui, né? Chamada para ação detalhando, né, brevemente a promessa, mostrando a transformação através de um método. Então, isso aqui é mais... Veja que esse wireframe aqui, né? Ele é bastante intuitivo e ele te orienta passo a passo de como você deve criar uma landing page bem detalhada. Estou pegando aqui na sua mão mesmo. Vamos lá. E aqui a gente tem um botão criativo, né, para que a pessoa possa comprar. Aqui embaixo do botão também tem a questão das garantias e características do produto, método de compra, forma de pagamento. Então, veja que nessa primeira parte aqui, na seção Hero, a gente tem muitas coisas para serem providenciadas estrategicamente para convencer a pessoa a realizar a compra. Então, vamos lá. Passando aqui essa primeira parte, a gente entra na seção de apresentação. Então, eu tenho aqui a primeira apresentação, né? Então, aqui eu tenho um título, contraintuitivo, fator curiosidade, para introduzir a pessoa ao universo do produto. Então, aqui eu já começo a falar do produto de uma maneira mais detalhada, certo? Então, aqui eu falo, né? Esse texto deve expor e explicar o cenário geral do problema. É interessante usar algum dado estatístico ou uma história que mostre a existência do problema e que a pessoa não está sozinha em relação a isso. Então, aqui eu já estou dando uma orientação para você de como que deve ser elaborado esse texto, como ele deve ser formatado. Caso você esteja criando uma landing page para um cliente e ele já tenha um texto pronto, veja se bate e dê algumas sugestões para ele, fique à vontade em relação a isso. Então, basicamente, essa sessão de apresentação já tem aqui as orientações e ela segue, né, nesse intuito aí de você introduzir o visitante ao que se trata, né, o objetivo maior da landing page, se é para vender alguma coisa, se é para ensinar alguma coisa, o que ela vai ser ensinado, o que vai ser vendido. Então, essa primeira apresentação é para isso. Descendo aqui, você tem a segunda sessão de apresentação e aqui já tem as recomendações, certo? Título de apresentação, o que é o produto em si? Então aqui a gente introduz a pessoa ao universo do problema, digamos assim, que ele tem e como que ele pode resolver aquilo. E agora você já começa a apresentar o produto ou o serviço em si, né? Esse wireframe aqui que eu montei para você, basicamente... ele aborda muito o termo produto, tá? Mas quando eu falo produto, eu me refiro tanto a produto físico, quanto a produto digital, quanto a serviço também, ok? Então aqui ele já mostra, né? E a gente tem aqui um texto, né? Esse texto deve apresentar o produto detalhadamente, mostrando para quem é, o que faz, o que contém dentro. Você não precisa explicar como tudo vai funcionar neste momento, apenas irá mostrar o que existe para que a pessoa sinta interesse em adquirir. Não se perca descrevendo bônus ou benefícios nesse texto, pois esses detalhes precisarão e terão um espaço reservado mais adiante, né? Mais para frente. Então, todas essas informações que eu estou passando para você, essas recomendações, elas fazem sentido, elas foram testadas, aprovadas, no entanto, tanto é que você está aqui dentro do curso hoje, justamente porque a minha landing page segue essa estrutura e ela converte, tá certo? Então, siga essas orientações que vai ser muito interessante o resultado final para você. Seguindo adiante, a gente tem a seção de conteúdo. Então, aqui a gente tem, né, título de apresentação do conteúdo do produto na íntegra. Então, aqui é onde você vai poder explorar as características de modo individual que o produto, o serviço
tem. Então aqui você vai poder apresente, né, os módulos do seu curso ou as características principais e perceptíveis do produto. Então aí você começa. Característica 1, descreva brevemente, né, de como esse benefício vai resolver o problema específico da pessoa. Então, se o seu curso, ele é um curso de, sei lá, WordPress, né, igual o meu, ele vai ter uma característica assim, então você descreve para que a pessoa possa compreender e entender do que se trata essa característica, né? E aqui no final, um botão criativo para a compra. Seguindo adiante, a gente tem a outra seção, né, que é a seção de comparativo. É aqui que você vai mostrar para o visitante o que ele tem, né, o que seu curso ou serviço ou produto tem que o concorrente não tem, justamente para poder posicionar e orientar melhor o visitante. Então vamos lá. Essa seção, né, ela serve para comparar e gerar identificação, conexão. Tem como objetivo evitar enganos e incentivar, motivar a pessoa a adquirir. Então aqui você pode, né, já fazer, né, para quem é, para quem não é, o que o concorrente, né, tem e o que o concorrente não tem e o que o seu produto tem. Então essa seção ela é bastante interessante para isso, um comparativo, certo? Para poder separar e clarear as ideias. Seguindo adiante, a gente tem aqui a seção de benefícios, onde você vai poder, né, criar um título. Todas as sugestões aqui de títulos, eu falo, né, crie um título criativo. Não coloque só assim, benefícios. Não, coloque um título mais elaborado, mais criativo, para que a pessoa prenda a atenção, né? Transforme os módulos do seu curso ou as características do seu produto como solucionadores das dores da pessoa. Então, assim, o que é um benefício que o seu serviço tem? É algo que ele resolve, né, um problema que ele resolve do cliente. Então, a vantagem dele, ele é rápido. Então, esse curso é um benefício dele. Ele é curto, né? Então, ele vai ser aprendido de uma forma mais rápida. A pessoa não vai perder tanto tempo. Ah, o curso é muito mais prático do que teórico. Então, a pessoa vai colocar mais a mão na massa ao invés de escutar muita teoria. Então, assim, estou falando de um modo bem amplo, né? De um modo bem, assim, genérico, mas para que você possa entender. Os benefícios do seu produto ou serviço, eles têm que resolver um problema ou pelo menos parte do problema do cliente, porque aí vai ser interessante para ele. Seguindo adiante, a gente tem a seção de demonstração. Essa seção é muito importante, principalmente porque ela mostra o real, o que existe, como é por dentro. Anteriormente, a gente só falou, explicou e tal, mas agora a gente vai demonstrar. Então, de preferência que você demonstre com um vídeo como que é o produto ou como que é o seu curso, o seu serviço, a prestação do seu serviço, porque aí a pessoa vai ter uma noção real e vai ver se é para ela ou não, tá certo? Descendo aqui, a gente tem a seção de bônus. Como eu disse, o bônus, ele é meio que um conteúdo adicional que vai gerar valor para essa pessoa e ele vai complementar o conteúdo principal, né? Então, se é um produto, tem que ser algo que complemente aquele produto. Vamos supor que você esteja vendendo aqui uma máquina de lavar calçada. Então, aqui, um bônus incrível é um sabão especial que vai ajudar a remover as sujeiras encrostadas, né? Então, assim, o bônus tem que ser isso. Ele não pode ser mais do mesmo ou algo que nem faça sentido, algo muito ruim, algo que, sei lá, não desperte o interesse. Tem que ser algo que complemente o conteúdo principal. Então vamos lá. É preciso divulgar o bônus como algo incrível, mágico e com muito destaque. Eles precisam ser algo que complementem o produto resolvendo subdores, né? Eu nem sei se existe esse termo, mas eu criei ele aqui. Específicas e correlacionadas à dor principal. Então foi aquela coisa que eu disse, né? O bônus ele tem que complementar. Então o interessante é que você descreva ele brevemente, né? Como que ele vai resolver um problema específico da pessoa, complementando o produto principal. Seguindo adiante, a gente tem a seção de depoimentos, importantíssima para gerar mais credibilidade, mostrar que outras pessoas consumiram esse produto e tiveram, né, resultados positivos. Isso aí vai gerar digamos assim, um senso de confiança muito maior. Ah, Fred, mas o meu produto eu estou lançando ele agora, não tem nenhum depoimento.
ok, então você pula isso aqui, mas assim que você vender, ou então você pode colocar, né, o seu produto ou serviço para alguém experimentar de graça e fazer um depoimento, né? Agora, se você não tem nenhum, pula essa parte, mas assim que fazer a primeira venda, já pede para alguém prestar um depoimento super detalhado para você poder utilizar, para poder atrair mais a confiança dos futuros clientes. Seguindo adiante, a gente tem agora, né, a seção preço. Então, a gente já chegou naquela parte onde tudo que tinha para convencer, todas as ferramentas argumentativas para convencer o cliente, você já usou. Agora é a hora de você apresentar o preço e chegando aqui nessa seção, a gente meio que pressupõe que a pessoa já esteja interessada. Ela visitou tudo ali, se chegou até essa parte aqui da landing page, no final já, é porque ela tem interesse em pelo menos saber qual é o preço, tá certo? Então aqui é onde você vai falar do preço, né? Vai usar uma frase de efeito para levantar o sentimento de urgência e transformação para mostrar que ele está no caminho certo. Você coloca aqui, ó, um botão dessa vez super destacado e convidativo. Coloca aqui o valor e as parcelas. E aí você pode colocar aqui ao lado mais alguns motivadores, né? Algo que incentive a pessoa a fechar. Como, por exemplo, você pode colocar aqui sobre a garantia, tempo de acesso, suporte, como que é o acesso ao conteúdo. Então, tudo isso aqui são argumentos que você pode utilizar. Ah, Fred, mas o produto que eu vou vender, ele não tem suporte ao aluno, mas provavelmente ele vai ter garantia, ele vai ter um tempo de validade. Então, algumas características para poder relembrar a pessoa das qualidades, para poder gerar valor e justificar esse preço. A pessoa precisa ver valor no produto ou serviço que você está divulgando para que justifique na cabeça dela, para que esse preço faça sentido. Então, por isso que a gente coloca aqui novamente mais benefícios, características para poder relembrar a pessoa, porque ela passou por muitas sessões aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho, ó. Passou por aqui, aqui tem os benefícios, né? Aqui tem os benefícios, características. Então, ó, ela vai descendo, assistir um videozinho, ela já começa a perder. Então, aqui já tem os bônus, e aí ela começa a perder, né? Já começa a voar a cabeça. Mas chega que você relembra ela dos benefícios, de algumas características que são cruciais, né? São características chaves desse produto ou serviço, e aí ela relembra, ó, verdade, tem essa característica aqui que é muito interessante para o meu negócio. E aí ela começa a se auto-convencer de que esse preço aqui não é tão exorbitante fora da realidade para ela, que na verdade esse preço aqui é muito barato. Então é interessante você sempre colocar essas informações ao lado aqui para justificar o valor. E aí depois, passando, né, dessa etapa, você tem aqui a seção de garantias. Essa garantia aqui, se você quiser, você pode até adicionar ela aqui, ó, antes do preço. Eu gosto de utilizar em alguns casos depois e antes, né? Então vai muito aí da sua estratégia de qual tipo de produto ou serviço que você está divulgando nessa landing page. Mas pode ficar tranquilo quanto a isso, porque as garantias, elas dão mais uma camada de proteção, né? De tranquilidade ao cliente. Então, depois que o cliente viu aqui, ó, depoimentos, ele começa a sentir mais confiança. Você joga uma garantia aqui, risco zero, ele tem um tempo para experimentar esse produto. Aí a pessoa se sente ainda mais confiante e confortável para prosseguir na negociação. E depois disso vem as dúvidas frequentes, ou seja, antes da pessoa querer te ligar ou ir até o seu estabelecimento, você já pode retirar as dúvidas dela. Então essa seção aqui, ela é muito interessante para isso. Ela agiliza o processo, porque com certeza as pessoas vão ter muitas dúvidas, ou, né, dúvidas, nem tantas, né, mas dúvidas bem importantes que trava mesmo ela prosseguir no processo de compra. Então, se você já sabe quais são essas dúvidas, coloque aqui e responda-as claramente, porque aí a pessoa já lê e aí nem vai perder tempo para te ligar, te mandar um e-mail ou pesquisar mais sobre isso. Então, o objetivo aqui dessa seção de dúvidas frequentes, né, do FAQ, é justamente resolver essas dores para a pessoa nem sair dessa página e já comprar.
Ok, seguindo adiante, aqui tem a parte onde você vai fazer aquela terceira apresentação, né? Que eu até citei, ou a seção de autor. Essa aqui é mais utilizada para sessões, para landing page de cursos, né, de treinamentos, etc. Mas pode ser usada também para a questão de um produto físico, né? Você falar sobre a empresa ou o criador do produto, enfim. E, para finalizar, a gente tem aqui o rodapé com aqueles textos obrigatórios, política de privacidade, termos de uso do site e o copyright. Então, esse material, essa aula que eu estou passando para você é realmente um guia, uma orientação. Eu quero mostrar para você como que é a estrutura para que você sinta confiança para poder criar suas landing pages tranquilamente. Cada uma dessas sessões é um bloco de conteúdo que tem um objetivo, uma estratégia por trás. E você dominando isso aqui, vai ficar muito mais fácil para você criar suas landing pages e você vai criar landing pages eficientes, landing pages lucrativas, que realmente convertem. Então, segue esse exemplo aqui, né? Essas instruções, essa orientação que eu te dei, que vai ficar muito mais simples o seu processo de criação. Você vai conseguir entender melhor e vai conseguir orientar até o cliente no que se refere a que conteúdos ele precisa trazer e como, né, você pode adaptar o conteúdo dele em uma landing page e aí criar algo que realmente faça sentido, algo que realmente faça, né, as pessoas comprarem. Então, segue esse manual aqui, como eu disse, ele está lá na mochila criativa, né, dentro do Drive, para você poder baixar e começar a utilizar nas suas próximas landing pages. Muito bem, chegamos ao final dessa aula. Eu espero que você tenha gostado desse assunto. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido muito das suas dúvidas, que ele venha a agregar, né, no seu dia a dia, principalmente aprimorando aí a sua criação de landing page. Simplesmente porque esse tipo de aula, né, mais teórica, a gente quase não vê aqui no YouTube. E eu fiz questão de deixar disponível essa aula simplesmente porque eu vejo que tem muitas pessoas com dificuldade em iniciar a criação de uma landing page, certamente porque não tem uma referência de quais seções utilizar e acabam indo muito no exemplo do que as outras pessoas estão fazendo. Então, acabou já essa dúvida, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você chegou até aqui, eu já te peço para deixar seu like, se inscrever no canal, porque a sua participação, o seu apoio me ajuda muito, me motiva e me mostra, né, que esse assunto, né, realmente o pessoal tem interesse e está resolvendo o problema de muitas pessoas. Então, vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!